7 esse ano na Série A. Se você for falar da Série B, o nível técnico, Luiz, ele é mais baixo, né? Então ele confirmou exatamente a sua qualidade jogando na Série A como foi esse ano. 35 minutos. O Atlético vai confirmando o terceiro lugar no Brasileiro. O Criciúma vai se mantendo e com a derrota o Vasco vai sendo rebaixado. Olha o Everton, tá marcado o impedimento. O Everton faz não tava. E o Bandeirinha, que é cheio de jeitos e trejeitos ao marcar o impedimento, Arnaldo. Tava impedido sim. O Camilo lá em cima acertou nessa marcação. Vai jogando o Atlético na esquerda, a bola com o João Paulo. David. Um domingo de contrastes. Olha a bola com o Felipe. Felipe arrancou. Bateu cruzado. Alessandro fechou. Gol de Ederson para o Atlético. É o 20º gol do artilheiro do Brasileirão. É o gol que empurra de vez o Vasco para a segunda divisão. Felipe. Ederson. De novo a arrancada do Felipe. O cruzamento. E o Ederson estufando a rede do Vasco. 4 para o Atlético. 1 para o Vasco. Aí está o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013. Torcida do Atlético vai comemorando a vaga na Libertadores. A do Botafogo vai ter que esperar quarta-feira. Se a Ponte for campeã da Copa Sul-Americana, ela será um dos representantes do futebol brasileiro na fase inicial da Libertadores e não o Botafogo. O Adilson Batista desiste, sentou. Torcedor do Vasco faz a reflexão. Aliás, reflexão que deve ser feita pelos seus dirigentes. Aí o Bernardo levou para o pé direito, bateu para o gol de queixo. Everton defendeu. Nesses últimos anos, o Vasco conquistou uma Copa do Brasil, foi vice de um brasileiro, num time que foi construído quase que casualmente, que deu muito certo, por sinal. Aí houve uma debandada geral, o Vasco não conseguiu se encontrar. Salários atrasados, contas atrasadas, vive um drama. Olha o Cris tocando de cabeça pelo meio, vai chegando para fazer o corte o Juninho. Então o Vasco tem que juntar mesmo, juntar os seus pedaços. A esfacelado Vasco da Gama, para tentar se reencontrar o mais rápido possível, para a sua torcida imensa, enorme, das maiores do futebol brasileiro, do futebol mundial, por sinal. E a torcida vai ter que conviver com a humilhação do rebaixamento. Diga, Edson. Corroborando o que você falou, realmente o quarto gol foi como se caísse a ficha para o Adilson Batista. Até o quarto gol ele ainda estava gesticulando bastante, enfim, gritando, orientando, e agora no quarto gol ele virou para trás, balançou a cabeça e agora está estático ali à beira do gramado. A gente viu a faixa da torcedora, eis aqui o sentimento mais puro, sou Vasco, claro, torcedor do Vasco é Vasco, sempre. Ela dizia lá na faixa, né, sou Vasco até morrer, e assim no futebol, né, eu não conheço ninguém que mudou de time nessa vida. Felipe. Everton. Aí o motorzinho do furacão. Everton em cima do Cris. Pé esquerdo, bateu pro gol. Jogou a esquerda do Alessandro. Luiz, é aquele mesmo discurso que a gente fez em relação ao Fluminense. Você vê mudança constante de treinador, né? Quando você muda durante o campeonato 3, 4 vezes, como aconteceu com o Fluminense e Vasco, não tem dúvida, você paga essa conta. Em algumas situações, está vendo a torcedora com o sentimento abalado, né? As mulheres principalmente. Você vê que os homens talvez estejam muito mais concentrados, sabendo, né, das dificuldades que iriam encontrar, sobretudo nesse jogo de hoje. Mas os problemas, eles são idênticos com as equipes que naturalmente vão para a segunda divisão. Você pode procurar que são... E o Vasco ainda teve um problema gravíssimo esse ano, que foi problema econômico, né? Passou muito tempo sem ter como, inclusive. Ontem teve uma declaração do Éder Luiz dizendo que nos 3 anos que ele passou no Vasco, ele jamais recebeu em dia. E vem o Atlético nesse finzinho. O artilheiro do campeonato está livre, é o Ederson. Ele recebe, de pé direito, bateu!
Atlético! Ederson, número 77. Faz o quinto, o terceiro dele, o 21º do Furacão, para rebaixar o Vasco, se tornar um artilheiro e colocar o Furacão na Taça Libertadores da América. Inapelável a vitória do Atlético sobre o Vasco, 5-1. É uma humilhação dupla para a enorme torcida Cruz Maltina. Vai pedir música sim, Ederson. Já está com o microfone imaginário. Pede a música, Ederson. Faz 3 gols, vai pedir música no Fantástico hoje. Yotun. Bola tocada para o Reginaldo. Luiz. Bola tocada com o Manuel. Levantamento lá na direita. Com o Ederson. 42 minutos, a bola saiu. Aí você vê mais uma vez o Adilson Batista. O Vasco começou o campeonato, né? Quase que como assim, o torcedor do Vasco falou assim, esse ano vai ser difícil. De repente, o Vasco trouxe o Juninho de volta, contratou o Guinha Azul, contratou o Cris, contratou o André, que até foi afastado agora pelo Adilson Batista. Fez uma sequência de 3, 4 boas partidas, deu um alento, né? Aí o torcedor passou a acreditar. E de repente, acabou que não deu liga, digamos assim. Você vê, Luiz, todos esses clubes, eles passaram por problemas, que Azul chegou que ia ser um reforço experiente, se contundiu. Né? E a maioria dos reforços, eles não deram a resposta que a diretoria e a própria comissão técnica do Vasco no momento esperavam. Com isso você tem, naturalmente, que recorrer à garotada. Só quem se salvou, como você mesmo falou, foi o Marlone, que sobressaiu durante esse ano. Everton. Olha, o gol que a gente está devendo para você foi o segundo do Fluminense, marcado pelo Samuel no finzinho do jogo, né? Olha, o cruzamento da direita, o desvio do Samuel de cabeça. O Fluminense venceu o jogo. As lágrimas do Fred, o capitão contundido. O Guerreiro não pôde participar de praticamente todo o segundo turno, né? Depois da Copa das Confederações, praticamente não jogou o Fred, com uma contusão muito séria. Ele que foi a grande estrela, ou uma das estrelas da conquista do Brasil na Copa das Confederações. Daí o Bernardo. Finzinho de jogo. Reginaldo. Yotun. Tenório. O Vasco tentando no finzinho manter a sua dignidade em campo. Edilson, cruzamento para o Tenório. Everton vai no segundo andar. Aí está jogando com o Manuel. Está terminando o Campeonato Brasileiro. Pois não, Edson Viana.